Bom, pessoal, boa noite. Bom, só para vocês saberem, essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Bom, prazer, meu nome é Rubens Figueiredo do Camargo, sou professor do Departamento de Matemática desde 2009 e eu atuo basicamente nas linhas de equações diferenciais, modelagem matemática e, em especial, eu utilizo o cálculo fracionário como uma ferramenta para essas coisas. Então, se vocês tiverem interesse em estudar linhas específicas de equações diferenciais, de transformadas integrais, as funções especiais associadas a isso, vai ser um prazer orientá-los. Aqui nessa apresentação, eu vou priorizar falar um pouco mais sobre o tema que costuma atrair mais o interesse dos alunos, que é a parte do cálculo fracionário. Então, vou começar minha apresentação aqui. A primeira vez que eu gravei esse vídeo, quando eu fui olhar para ver se eu ainda tinha bastante tempo, eu já tinha falado 12 minutos. Bom, então, o cálculo fracionário ele tem sua origem em 30 de setembro de 1695, numa famosa troca de correspondências entre Leibniz e L'Hopital, na qual o L'Hopital pergunta para o Leibniz qual seria o significado da derivada de ordem meio. Como vocês sabem, o Leibniz é o pai dessa notação moderna aqui para a derivada, e o L'Hopital perguntou para ele o que aconteceria se o n fosse um número não inteiro. O Leibniz apresentou um resultado e disse que aquele resultado era um aparente paradoxo, do qual um dia importantes resultados seriam obtidos. Nos últimos anos, o cálculo fracionário despertou muito interesse, mas durante quase 3 séculos ele ficou meio abandonado, como se fosse um ramo muito específico da matemática pura. E, bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas existem várias contas que a gente faz de modo a definir o que seria uma integral de ordem não inteira, são resultados bonitinhos, e depois, a partir do resultado do que é uma integral de ordem não inteira, a gente define o que é a derivada fracionária. E aqui, bom, apresento algumas pessoas aqui que participaram bastante, falo das funções especiais associadas ao cálculo fracionário, das transformadas, mas o que eu gostaria de focar aqui na minha apresentação com vocês é onde eu uso o cálculo fracionário. Como vocês sabem, quando a gente está tentando descrever um fenômeno em termos de equações matemáticas, o processo da chamada modelagem matemática, normalmente são inúmeras as variáveis que a gente tem que deixar de lado. Então, por exemplo, se a gente está querendo modelar o crescimento de uma população de bactérias, a gente fala que o crescimento da população é proporcional à própria população. Como vocês sabem, essa frase leva a uma equação diferencial, inclusive é o modelo de Malthus, bastante famoso, mas normalmente a gente esqueceu um monte de outras coisas. Mas qual é o efeito da temperatura e da competição pelo alimento? Tem predador? Não tem. Então, normalmente, para a gente chegar na primeira abordagem da realidade, a gente tem que negligenciar um monte de parâmetros. E qual é a ideia do cálculo fracionário? Ao invés da gente embutir na equação diferencial todos os parâmetros que a gente está negligenciando na nossa modelagem, a ideia seria tentar ver qual seria o efeito desses parâmetros que a gente negligenciou diretamente na taxa de variação, ou seja, na derivada. Então, o nosso objetivo é tentar embutir na ordem da derivada o peso das simplificações que a gente fez. Então, por exemplo, quando a gente tem um oscilador harmônico, quem já foi meu aluno de EDO certamente viu, a gente faz a dedução da equação do oscilador harmônico e aqui no primeiro momento eu fiz a equação de ordem inteira sem considerar atritos. Como vocês sabem, a solução desse tipo de problema é exatamente isso, né? Você tem aqui um sistema massa-mola, você puxa a molinha, ela começa a oscilar e ela oscila livremente para sempre. Esse modelo não existe na realidade, então, normalmente na equação, a gente tem esse fator μ aqui, que é um atrito. Mas qual seria o objetivo no cálculo fracionário nesse sentido? Tentar embutir na ordem da derivada, por exemplo, o efeito do atrito. Então, ao invés de considerar a equação de ordem inteira usual, a gente vai considerar uma derivada de ordem não inteira aqui, alfa, sendo alfa um número entre 1 e 2. Tem toda uma matemática para se resolver esse tipo de equação diferencial, mas, de fato, a solução do oscilador harmônico fracionário, mesmo sem o termo do atrito, dá para a gente o oscilador harmônico fracionário. Então, à medida que a gente vai diminuindo a ordem da derivada, a gente vai simulando um atrito aqui no sistema. São inúmeros os problemas que a gente trabalha com esse tipo de ideia e que tem tido resultados muito legais. Em especial, a gente tem visto coisas tanto no sentido teórico, como o comportamento mesmo da derivada, que foi um artigo de alguns alunos meus aí de doutorado. A gente tem feito aplicações diversas em biomatemática. Em particular, a gente fez a modelagem, publicou recentemente, modelagem de crescimento de tumores de câncer, utilizando, nem tão recentemente assim, né? 2014, utilizando modelagem fracionária. Também a gente tem trabalhado com o problema da hepatite B, nesse último artigo aqui da minha
aluna de doutorado, já não mais aluna, né, já professora doutora hoje em dia, a Lislaine. Esse artigo, se não me engano, é do ano passado. Também temos trabalhado bastante com terapia gênica para o tratamento de câncer. Temos feito análise de dormência para estudar câncer a partir de modelagem fracionária. Então, assim, eu só queria contar para vocês que os caminhos são muito diversos, muito diversos. Em particular, a gente tem tido uma parceria muito legal com o pessoal da Faculdade de Medicina de Botucatu. Esse professor aqui é o professor Alexandre Nene Barbosa. Ele anda bem famoso, dando entrevistas diversas aí para a Globo News, porque ele é o chefe da infectologia da Unesp de Botucatu. Em particular, ele foi co-orientador do Vinícius, nosso ex-aluno aqui, hoje em dia já professor doutor também. Ele foi co-orientador do Vinícius, ele sabe tudo de HIV e ele também tem muitas possibilidades de dar dados reais para a gente. Então, as aplicações do cálculo fracionário são diversas. Basicamente, onde se pode fazer modelagem com equações diferenciais, você pode buscar no cálculo fracionário uma ideia para tentar refinar essa descrição. Então, a grosso modo, essa é a ideia do que eu queria apresentar para vocês. Agradeço aí, falei bastante atropelado. Se alguém quiser com mais detalhes essa ideia sobre o que eu faço com cálculo fracionário, pode conversar diretamente comigo ou pode vir aqui no YouTube. Vamos ver se eu vou achar, hein? Deixa eu colocar aqui, ciclo de palestras regional 4. Coloca ciclo de palestras regional 4, aqui, ó. E aí aparece eu. Eu dei uma palestra bastante longa contando um pouquinho da história do cálculo fracionário. Pô, tá monetizado o vídeo, né? E se vocês quiserem saber um pouco mais, talvez lá seja um bom caminho. Inclusive, esses slides que eu estou usando aqui, eu usei dessa palestra aqui que eu dei para a Regional 4 da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada Computacional. Então, era um pouco isso que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês tiverem interesse, será um prazer orientá-los nesse sentido. E é isso, gente. Eu agradeço imensamente a atenção. Parabenizo a coordenação do curso por essa ideia fantástica de colocar a gente para explicar para vocês o que a gente pesquisa. Eu acho que, de toda forma, isso é uma coisa que aproxima o docente do aluno. Então, meus sinceros parabéns aí, LH, Maria Edneia. Foi muito boa ideia. E em tudo que vocês precisarem, estou ao dispor. Forte abraço e muito obrigado.